Olá, bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, atuo na área de projetos há cerca de 15 anos e sou host desse canal. E comigo, também host do canal, atua em obras há mais de 40 anos, Henrico de Ferrari. Fala, André, beleza? Beleza pura, cara, tudo Então, bem. tá joia. Bom, daqui a pouquinho a gente já vai poder botar mais um ano na... Na conta, né, cara? Que coisa. Então, estamos aí terminando esse primeiro ano. Queria deixar aí um recado para a galera, né? Esse foi o primeiro ano do nosso podcast. Acho que foram muitas vivências, muitos aprendizados. Quem nos acompanha sabe aí, né? Eu acho que pegou na mão a gente nessa evolução. E fim de ano é sempre muita alegria, muita coisa para trás, muita coisa para frente. Sim. E muito assunto na cabeça. A gente também tem que descansar, tem que fazer uma boa meditação aí para começar zerado um novo ano, né? Um novo ciclo. Não é só uma folhinha, você joga fora o calendário inteiro, né? E começa do zero. Né? Exato, exatamente. Isso e o que é muito louco, legal, porque né? tem alguém hoje lá no outro lado do mundo que já está comemorando isso, e eu é Sim. só amanhã, né? Mas enfim, tá tudo bem. Não, e assim, o que eu acho muito louco é que de repente você consegue renovar as energias, né? Sim. Pelo simples fato de que o calendário vira um número ali grande, né? O número do ano e você se sente novo, né? Exato. Isso é bem legal, né? Foi só 1 quilômetro a mais, mas o odômetro virou 200 ali, os 100 mil, aí a coisa muda. É bem verdade, louco é isso. verdade. Bem legal. E aí, o que a gente vai abordar em cima desse conteúdo, cara? Em cima desse momento que a gente está. A ideia hoje é a gente falar sobre motivação, né? Então, assim, motivação em obra é você conseguir engajar a galera toda, né? Em busca dos objetivos, né? E isso é algo que é muito importante, né? E tem tudo a ver com o nosso momento, né? A gente vira o ano e a gente quer entrar um ano motivado. Exatamente. Então tem tudo a ver no nosso contexto, muito legal. Bom, isso eu acho que é uma das grandes habilidades dos líderes, né? É saberem motivar as pessoas, tá? Então, existem teorias, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho a questão de teoria para fazer sentido. A gente não é treinador de futebol, né? Vamos lá, galera! Não é isso, né? Não, e alguns chamam de tocador de bumbo, né? Aquele cara que é o tocador de bumbo, que é o coração da bateria. É bem legal, né? Esse conceito, esse olhar. Sim. Então a gente precisa entender como as coisas funcionam, né? Isso tem muito a ver com psicologia, eventualmente com sociologia, tem um monte de teorias aí que a gente deu uma pesquisada e aí a gente vai apresentar alguma coisa bastante clara, simplificada, mas com conteúdo, tá? Eu acho legal que tem um cara que eu acompanho, que ele trabalha com recuperação de empresas e com alta performance. É um consultor empresarial, mas também conhecido como menino de ouro, garoto de ouro do Silvio Santos, trabalhou na Jequiti, tal, que é o Lázaro do Carmo, e ele fala assim, que para estar à frente de uma companhia, tem que ser uma pessoa, a maior característica é gente que move gente. Então essa questão de tu fazer as pessoas se moverem, de tu motivar as pessoas, é muito mais importante do que a academia de administração convencional. Positivo. Isso não está no topo da pirâmide. O topo da pirâmide é gente que move gente. E aí estou parafraseando ele aí. Quem sabe um dia ele vem aqui conversar com a gente, né, cara? Boa. E, bom, basicamente, isso daqui é soft skills, né? Exato. São essas habilidades que diferenciam um profissional do outro. Maravilha. E, via de regra, isso não está também na academia, né? Pelo menos na de engenharia não está. Não, eu acho que não está em nenhuma, né? Mas na nossa é bem longe mesmo. Com certeza. Com certeza. Bom, galera, a primeira coisa sobre motivação é quem você está motivando, né? Perfeito. Então, muito cuidado com motivar uma besta, né? Senão ela vira uma besta ao quadrado ou ao cubo, né? Então, existe até brincadeiras que falam sobre isso, né? Mas, via de regra, você tem que identificar a tua equipe e ter caras bons, ou no mínimo, médios, né? Uhum. Porque um cara muito fraco, com muita vontade, ele consegue fazer muita bobagem, né? Perfeito. Não sei se você já vivenciou isso na... Nossa, inúmeras vezes. Então, inclusive, tem várias frases, né, que fala muito isso, fala sobre
softwares, quando tu tem um processo que é ruim e tu aplica muita automatização nele, tu amplifica a ruindade dele, né? E eu acho que a mesma coisa é isso, né? Se tem um profissional que ele tem a tendência ou a incapacidade para fazer algo e tu potencializa, e tu motiva ele, ele faz mais merda ainda do que o normal, né? Então cuidado, né, moçada? Motive a galera que tá nos trilhos. Exatamente. Tem uma alegoria que é assim, acelerar um carro sem freio, né? Exato. A chance de ter um resultado ruim é 100%, né? Sim, sim, perfeito, muito boa. Bom, então, antes da motivação, a competência. Beleza? Uhum. Então, a partir daí, a gente já começa a ter como estruturar esse processo. Então, a primeira coisa que você precisa entender é qual é a necessidade da pessoa que você quer motivar. E aí, a gente está falando sobre pessoa, tá? Então, quando a gente fala de time, é um troço genérico, mas você tem que motivar cada um, né? Exato. Não adianta você querer trabalhar todo mundo junto, porque não é assim que você vai ver resultado, né? Sim. Essas palestras motivacionais, que vai todo mundo não sei o quê, ela funciona até a página 2, né? Depois acaba, porque se aquilo não te impacta, se aquilo não funciona para você, não vai rolar nada, né? Eu acho que é um assunto, às vezes, que é muito macro, né? Então, assim, para uma fala, se tu fosse conversar com uma equipe e tu fosse conversar com essa equipe apenas um dia, é fácil tu motivá-los. Fala, olha, porque vai dar certo, vai chegar lá, vai fazer não sei o quê. Porque tu não vive as dores. Tu vive um momento de adrenalina, uma injeção de dopamina nos caras. Sim. E que se tu tiver uma boa oratória e um brilho nos olhos, uma garra, uma energia no falar, tu transmite isso. Sim. Agora, sustenta isso todos os dias durante 3 anos. Isso aí começa. Eu acho que é isso que encaixa um pouco com o que tu tá falando agora, né? Faz todo sentido. Bom, para necessidades, existe uma teoria que é amplamente aceita, né? E que é muito legal, que é Maslow. Pra galera que tá na esteira, a gente vai botar uma imagem agora. Olhem aí, assistam. Então vai ter uma imagem com uma piramidezinha, que é a famosa pirâmide de Maslow. E aí, então vamos lá. A gente vai... a gente tem segmentos nessa pirâmide que começam pelo mais básico e vão até o limite máximo, o cume da pirâmide. Tá? Da base da pirâmide para cima até o pico. Exatamente. Uhum. Então, o que está na base? São as necessidades fisiológicas. Tá? Então, isso é comer, dormir, ter um abrigo. Tá? Cara, desculpa, eu vou te atrapalhar um pouco, mas só para fazer o circuito, a gente iniciou falando de competência e agora está falando de necessidade. Mas eu acho que, em linhas gerais, analise a tua equipe, veja o nível de competência deles, selecione eles. Ele fala, bom, esses aqui eu preciso motivar. Depois que tu já selecionou eles, dado a competência de cada um, tu vai como motivá-los. Aí cada um vai ter as suas especificidades e esses critérios de motivação, existe uma pirâmide de Maslow que vai de baixo para cima e os primeiros são os fisiológicos que eu estava explicando. Só para dar uma amarrada. Boa. Então, essas necessidades fisiológicas básicas, elas têm que ser cumpridas. Uhum. Né? Não há ninguém que consiga pensar em status se está passando fome. Perfeito. Né? Então, essa é a base. E aqui, ó, a gente está num mercado em que você tem que levar em consideração essas necessidades também, né? Sim, sim. Porque sim. não é quando você está, sei lá, operando como faria Leimer, as necessidades fisiológicas, talvez sono, né? Seja um problema. Mas, via de regra, as pessoas já estão num outro nível de necessidades, sim. Né? Não, às vezes... obra, a gente tem gente que está ainda na base da pirâmide, né? E eu acho que, por exemplo, o sono pode afetar todos. Um faria Leimer, ele não dorme porque a cabeça dele gira. Talvez um cara desses não durma porque talvez não tenha um ventilador e tá quente. Talvez tenha uma cama ruim, dorme no chão. Talvez tenha um lugar sem piso. Às vezes a gente fala em fisiológicas, talvez até tenha só uma... que a gente chamava, né, de patente em casa, não tem uma questão sanitária adequada. Sim, sim. Então a gente está falando na base, né, da nossa pirâmide social, que é muitas vezes, os nossos empregados em obra. Né? Sim.
Depois disso, vem a questão de segurança, né? E aqui a pirâmide parece estar um pouquinho invertida. Não, Mas a tranquilo. questão de segurança, que é você ter condições básicas de saúde, financeiras, né? Segurança física mesmo, né? Sim. Então você tem que ter uma condição mínima de tudo isso, né? Uhum. Se você não tiver saúde, se você não tiver uma estabilidade financeira, você está numa situação que qualquer coisa pode ser afetada, né? Perfeito. Aí depois a gente tem as questões sociais, Uhum. né? Então, aí você começa a ter as questões de pertencimento, de amizades, e tudo isso faz muito sentido na vida das pessoas, né? Sim, muito. Depois disso, você parte para a questão de estima, né? O quanto você se sente reconhecido, valorizado, respeitado. E por último, você tem a autorrealização, que é um propósito de vida, né? Legal, legal. Então, quando a gente está pensando nas pessoas, a gente tem que entender em que nível que elas estão. Porque você não vai poder... Daqui a pouco a gente vai ver o que gera a motivação como um todo, né? Mas não adianta você virar para alguém que está preocupado em ter um prato de comida e falar sobre propósitos, né? Sim. Sabe? Sobre como a gente vai preservar o planeta, né? Exato. O cara não tá nem aí pra isso, ele só queria a janta dele, né? Um Exatamente. cobertor. Então, é muito importante ter essa visão para não ficar prometendo coisas que não têm o valor que as pessoas precisam, certo? Não, e eu diria até mais, eu acho que, beleza, isso traz como uma pirâmide, talvez, numa alusão a que uma coisa seja conquistada depois da outra. Mas eu até me atreveria a pensar o seguinte, são N critérios que talvez tu tenha que avaliar cada um deles com aquelas pessoas. Então, às vezes, eu acho que uma pessoa, por mais que seja mais humilde, ela tem todos esses, né? O quanto ela está Sim. realizada ou não, porque às vezes a pessoa é humilde, e o sonho dela era ter, sei lá, a casa dela própria. E ela já tem, e ela tem uma autorrealização astronômica, né? E aí talvez tu queira motivar ela a fazer hora extra, oferecendo algo para ela e que na verdade a realização dela já foi feita. Então, acho que talvez entender isso como critérios humanos para que a gente consiga saber como motivá-los, e não necessariamente um depois do outro, né? Sim. Então, acho que todos têm questões fisiológicas, todos têm a questão de segurança, e eu acho que a segurança aqui não está no sentido de cinto de segurança do carro, né? A questão aqui está de segurança da pessoa conseguir se sentir segura no que ela está fazendo, no sentido de carreira, de financeiro, né? De vida no todo. Mas, Então, por é legal exemplo, essa abordagem pensar no todo, né? eu tenho uma história muito legal. Não é muito legal, mas é bem interessante, que é o seguinte: eu estava numa obra que estava atrasada e a gente estava numa pegada de virar dia, virar noite, fazer não sei o quê. E aí tinha que trabalhar no final de semana. E aí eu falando com os empreiteiros, com os encarregados, com toda a galera, falei assim, meu, precisamos trabalhar no final de semana. Vai ter hora extra, vai ter não sei o quê. E aí eu tô andando no meio do canteiro e de repente eu ouço dois caras conversando em voz alta, que com certeza era para eu ouvir, né? Sim. Era pra tia, fala, né? E o cara vira e fala assim, meu, esses caras são loucos, né? Eu trabalho a semana toda para poder chegar no final de semana e ir pro meu pagode. Eu não vou trocar isso por umas horas extras. Tu vê, né? E é isso. Ou seja, um pouquinho a mais de grana para esse cara não faz a diferença, porque ele só quer o pagode que ele já consegue pagar. Exatamente. Imagina se falasse assim, olha, vamos trabalhar toda essa semana que tu vai ganhar um ingresso pro show do fulaninho, do Tiaguinho. Talvez o cara falasse, cara, eu quero ir. E aí motivaria ele, ou seja, encaixar, né, o atributo à pessoa. Sim. Claro que os outros 92% iriam tá cagando pro que tu quer, né? Mas Difícil. então, precisa ter isso muito claro na hora que você está pensando em como você vai trabalhar as pessoas. Por exemplo, vamos falar assim de personalidades tipo um Bill Gates. Imagina esse cara quando ele estava começando na garagem da casa dele a fazer um negócio.
qual eram as necessidades dele? Né? Quais as ambições dele nesse momento, né? E agora, o que move um cara como esse que tem todo o dinheiro que ele possa imaginar, né? Exato. Então, são momentos de vida totalmente diferentes na mesma pessoa. Agora, imagina um time, cada um tem um momento de vida diferente. Não adianta você querer virar e falar assim, meu, é isso daqui para todo mundo, né? Não vai funcionar. Tem dois casos que eu queria comentar que é bem interessante. Um deles é um conto, assim, que até não consigo dar o nome do santo nem nada, mas que era o fomento de uma obra em deixar a obra limpa e tudo mais. Então começaram... Tudo isso está girando em motivação. Então, uma estratégia de motivar os caras para deixar a obra limpa. Então, se eu não me engano, a empresa propôs assim, bom, vocês vão juntando prego, até para o cara pisar em madeira com prego, então se tem um resto de madeira, tira o prego, junta o prego, e aí era meio que uma competiçãozinha que entraria mais número de prego ali e tal, tinha uma recompensa. E era um dado momento uma recompensa financeira, tipo, sei lá, ganhava 100 reais, 200 reais, nananã. Isso não motivava os caras a fazerem o negócio. E aí a empresa resolveu fazer um teste e mudou isso para um eletrodoméstico. O que era muito menor do que aquilo lá. Tipo, era muito melhor o cara ganhar 150 reais do que um ferro de passar roupa, que custa 30, 40, sei lá, um ferro de passar roupa com 59, né? E quando a empresa mudou, o engajamento foi muito maior. Então, às vezes, tu não vai conseguir com a mesma moeda motivar pessoas diferentes que estão em situações de vida diferentes, que têm ambições diferentes, que estão em etapas muito diferentes, né? Então, isso eu acho que é muito difícil, né? Já mais um atributo para a gente na engenharia, né, de campo, conseguir filtrar isso de todos e ter campanhas motivacionais para que tudo aconteça, né? Perfeito. Inclusive aqui, aí, que é a segunda história, a gente na Modo, a gente tem uma mão de obra que é projetista, que normalmente já tem uma formação, todo mundo tem um nível de escolaridade um pouco mais elevado, mas é impressionante como muda o setor e a gente tem uma dificuldade de como motivá-los, né? Porque tem algumas pessoas que tu tem que ter uma certa tratativa e que não é uma recompensa financeira que tu vai conseguir motivá-la, porque ela já tem uma vida estável. Então, assim, para te oferecer grana para motivar ela, tem que ser tão exorbitante que daí tu consegue chegar naquele resultado só mobilizando essa grana. Não precisa motivar ele para isso. Tu pega essa grana e contrata mais pessoas, faz alguma outra coisa. Então, o quão difícil é, às vezes, tu motivar pessoas que estão mais acima na cadeia. Pessoas da base têm uma metodologia. Pessoas já intermediárias têm outra. E agora imagina se tu tem, voltando para o caso de obras, empresas. Então tu tem 3, 4 instaladoras lá, cada uma empreiteira ou subempreiteira num nicho. Como que tu vai motivar esses contratos, ou essas pessoas, ou os encarregados, para que ande? É bem difícil, no limite, é bem difícil. Bom, depois que a gente tem esse conhecimento, né, do que é, em que momento de vida cada um está e o que é importante para eles, aí a gente parte para a questão da motivação realmente. Tá? Legal. Então, existem algumas teorias e eu gostei mais de uma que ela é quase matemática, tá? Bacana. E que é um nome até quase uma piada pronta, né? Chama Vroom. Vroom. Então acho que ele é escandinavo, alguma coisa assim, e é um estudioso e ele gerou uma teoria aqui que a gente vai apreciar agora. Olha só que legal. Então, o que ele diz? Que a gente tem 3 estágios no processo. Né? Será que vale a pena descrever essa imagem para a galera? Galera, a gente está vendo uma imagem para que vai contextualizar a explicação que o Henrique vai trazer aqui para nós. Eu acho que o conceito é muito legal, a gente conversou nos bastidores um pouco, eu curti muito. Mas é uma imagem de 4 elos de corrente, né? Então tem uma corrente com alguns elos. E na interface entre os elos, a gente tem 3 chamadas, né? E escrito expectativa, instrumentalidade e valência. E na parte de baixo dessa corrente, como se a corrente fosse horizontal, aí tu tem cada elo com um nome. O primeiro elo esforço, o segundo elo resultado, o terceiro elo recompensa e o último elo valor. Então, só para contextualizar a imagem que a gente está vendo, mas a galera vai entender melhor a explicação olhando a nossa telinha aí que o Fê vai arrumar para nós. Maravilha. Bom, então, o que é a expectativa? É
o quanto de esforço você põe em alguma coisa para chegar no resultado. Perfeito. Então, quando a gente pensa em algum trabalho, qualquer trabalho demanda esforço. Então, se você... E aí entra uma questão que é muito importante de se colocar, que é, por exemplo, quando a gente começar um projeto, não adianta você mirar na entrega da obra. Você tem que mirar numa atividade próxima. Por quê? Porque na hora que você pedir um esforço, tem que ser algo que seja mensurável, né? Sim. Não adianta você virar para o cara e falar assim, se você terminar a obra daqui a 2 anos, você vai ganhar não sei o quê, né? Não, e motivar o cara, esse final de semana a gente precisa trabalhar, porque a gente precisa entregar ela em dezembro de 28. O cara fala, o quê? Sabe? Então não faz sentido, né, cara? Exatamente. Então, todo o esforço tem que ser mensurável em relação a o que a gente vai ter de resultado. Eu acho que isso vem na próxima palavra, que eu não quis puxar, mas a gente já vai alinhar tudo isso aí. Então, isso é a questão da expectativa. Então, do elo 1 pro 2, moçada, elo 1, esforço, tu vai chegar a um resultado, então, né? E aí, entre o elo 1 e o 2, está a palavrinha expectativa, nesse contexto que o Henrique explicou. Aí, você tem um resultado. E aí, o que vem depois do resultado é uma recompensa. Perfeito. Né? Então, isso Vroom chama de instrumentalidade. Então, o que eu ganho se eu chegar naquele resultado? Né? Uhum. Então, essa é a recompensa. Eu ia fazer por isso que eu não entreguei a palavra antes. Quando tu falou assim, imagina que a gente tem um negócio para daqui a 2 anos. O cara vai se esforçar, mas ele não vai pegar a recompensa na mão. E aí esse elo de motivação não funciona, né? Porque tu não tem a recompensa. E eu acho que tem muita gente, muitas áreas, né? E agora não mais falando de engenharia, que trabalham com isso, né? Tu dividir e ter pequenas recompensas. As pessoas fazem isso para mudar a dieta, fazem isso para aprender um idioma, fazem isso para academia. Então tu tem que ter pequenas recompensas para que esse ciclo se alimente, né? Inclusive tem uma dica de livro, a gente nunca fez isso, né? Dicas de livro do Canteiro, mas tem um livro que é O Poder do Hábito e que é bem legal e ele fala um pouco sobre para te instaurar o hábito, tu tem um ciclozinho e que ele precisa ter essa recompensa ao final de cada passo para que aquilo ali se torne um ciclo, né? É a bolachinha que você dá pro cachorro se ele sentar, né? Exatamente. Muito e aí, o último elo é o valor da recompensa. E essa interface ele chama de valência. Então, aqui entra aquela questão que a gente estava vendo sobre as necessidades. Uhum. Então, não adianta você virar pro cara e falar assim, se a gente fizer isso, não sei o que, a gente vai salvar o planeta. Né? Se o cara primeiro precisa comer. Perfeito. Né? Então, o valor que aquilo tem para ele é baixíssimo. Exato. Né? Desculpa, mas voltando ao assunto que eu comentei aqui do time, que muitas vezes não é grana que motiva um cara, muitas vezes, quando tu olha lá a pirâmide de Maslow que a gente colocou, tu tem uma questão lá de reconhecimento, uma questão social, outros itens na pirâmide que muitas vezes são muito mais valorosos. Aqui na empresa a gente vê muitas vezes as pessoas com mais motivadas simplesmente pelo reconhecimento do trabalho e o orgulho que o cara ficou daquele trabalho e não por grana. Positivo. Ou seja, assim, olha, eu não vou te reconhecer, eu simplesmente vou te apertar e eu vou te dar 20% a mais de salário. O cara vira as costas e vai embora. Uhum. Agora, o cara se sujeita a trabalhar por 20% a menos, mas num lugar onde ele se sente bem, onde ele é reconhecido, onde ele se sente pertencente. Ele pertence àquela tribo. Positivo. E aí ele anda bem lá dentro. Então, exatamente. Eu já vivenciei isso numa grande rede de academias, em que o próprio dono falava assim, eu não dou o melhor salário, mas eu dou a melhor qualidade para o meu colaborador. Olha só. Então, assim, as pessoas se sentiam
pertencentes, né? Sim. Tinha um valor ali que era muito maior do que a remuneração, né? Sim. Não, e é exatamente isso. Tu falou valor, caímos no último elo. Ou seja, Sim, valor não é um valor monetário, financeiro. É um exatamente. valor que pode ser cultural, pode ser de posição, né? A gente Exatamente. vê isso até em cadeias em que tem hierarquia, motoclubes, por exemplo. O cara no motoclube, ele tem que ter uma posição lá que é ligada a status. E tem pessoas que trabalham ou que o valor da pessoa é status. E essa pessoa de status talvez não vá se motivar com outras coisas a não ser status. Então, um Sim. reconhecimento, uma vitrine pode ajudar mais a motivar essa pessoa que valoriza esse status. Lá em Maslow a gente tem isso muito claro, que é o seguinte, chega uma hora em que não faz mais diferença quanto dinheiro você tem, né? Tu já come, né? Tu já come bem. O Você arroz já não muda. come muito bem, você já viaja, você já faz tudo, né? Sim, Então, assim, o que te realiza, né? exato. Isso vale mais do que o dinheiro, né? Sim, sim, sim. E aí, assim, quando acontece aquelas coisas de prenderam um cara que era famosão, não sei o que, papá, o que ele vai perder nessa hora é o status, Exato, que vale muito mais do que o dinheiro que ele possa ter, né? exato. Então, a privação de liberdade, por exemplo, pode ser muito mais relevante do que a perda monetária que ele possa ter, né? É É engraçado, né? muito. É interessante como essa questão de momento da vida e valores é significativa. Eu mesmo vivi uma experiência de que, vindo, né, de uma família comum, normal, né? Meu pai é dentista, minha mãe na época não tinha formação e tal, cuidava da casa só. Então era uma família estável, né? Não faltava comida pra gente, mas a gente era moderado, né? E quando eu vim para São Paulo, comecei a crescer na vida, muitas coisas eram atrelado ao sucesso de fato financeiro. E logo depois disso, eu vi que não agregava mais nada. Então, assim, eu queria ir em tal restaurante, eu queria fazer tal viagem, eu queria comprar tal moto. Quando a gente, depois disso, eu encontrei um vazio enorme. Um vazio enorme, porque não me trouxe a felicidade que eu achei que aquelas coisas iam me trazer. Aham. E pouco tempo depois, eu valorizava absurdamente mais montar na bike e ficar 10 horas pedalando do que num restaurante chique. E assim, não custa nada pedalar. E uma bicicleta, tá, tudo bem, podem custar, né? Tu bem, Sim. mais sabe melhor que eu que podem custar muito caro, mas tu vê como a gente começa a valorizar as coisas simples da vida por ter Sim. outro estágio de visão dela, né? Eu vivi isso na minha transformação aí de vida. Tem uma frasezinha que eu acho bem legal, que fala sobre momentos de vida de cada um, né? Que fala assim, quando a pessoa é jovem, ela tem saúde, ela tem tempo, mas não tem grana. Uhum. Quando ele está na idade de plenitude profissional, você tem dinheiro, você tem saúde e não tem tempo, né? Uhum. E aí quando você é idoso, você tem dinheiro, você tem tempo, mas não tem mais a saúde, né? Então, assim, em cada momento da vida existe uma valorização diferente, né? Uhum. O ideal é chegar no fim com tudo, né? É perfeito, Então, perfeito. assim, viver bem mesmo. Mas então, assim, esta é a lógica da questão da motivação. Então, se eu te der uma atividade que seja extremamente difícil de realizar, e aí às vezes o difícil está atrelado a estar muito longe, né? Nível de esforço muito Não elevado. adianta você prometer qualquer coisa, Sim. porque a pessoa não acredita que vai conseguir fazer. Então, muito cuidado na hora que você for medir quanto de esforço tem que ser colocado naquela tarefa, porque você pode desmotivar a Exato. pessoa. Então, nesse caso, é melhor você dividir a tarefa no meio, né? Sim, sim. Que aí você consegue. Oi? Ou em mais etapas, né? Aí tem O a que nossa seja, né? EAP, né? Sim. Mas então é importante você, esse primeiro elo, que fique claro que o esforço tem que ser algo que você consiga entender que é viável. Perfeito. Tá? O segundo elo, que é o do resultado, também tem que estar bem dimensionado, né? Ou seja, eu preciso saber que aquele resultado ele é factível, né? Uhum. Não é um negócio muito fora da realidade, né? Sim, sim. Então, o quanto você se esforça para chegar em algum lugar. Esse algum lugar ele tem que ser
próximo e possível de chegar, né? Sim. Depois a questão da recompensa, né? Recompensar tem vários significados possíveis, né? Uhum. E está atrelado muito ao valor que cada um dá para isso, né? Então, dimensione também essa recompensa como algo que seja possível, seja razoável e que tenha valor para cada um, né? Perfeito. Então, assim, você vê muito aquela coisa de vamos sair para comemorar, né? Que é muito importante. Saber celebrar uma realização é um estímulo para você dar continuidade, né? Exato. Então, assim, tem diversas culturas em que celebrar é parte do trabalho, né? Sim, perfeito. Então, você precisa fazer com que isso aconteça para que a pessoa se continue a motivar, né? E isso gera pertencimento, isso gera uma série de aspectos dentro da pirâmide das necessidades que é muito importante, né? Com certeza, com certeza. Muito bem falado. Muito bem falado. Eu gosto de falar uma coisa, eu meio equacionei algumas coisas, né? E isso é meu, tá, pessoal? Não sei se existe uma autoria, daqui a pouco alguém na Indonésia também tá falando igual, vão achar que eu copiei. Mas eu sempre falei uma coisa que é bem a ver com isso que a gente tá falando agora, que é quase como se fosse uma equação da felicidade, assim, né? Então eu sempre trouxe que felicidade, para mim, nada mais é do que expectativa menos realidade. Isso é felicidade. Ou seja, se às vezes a gente tem uma expectativa que não é tão alta, e aí a tua realidade já ultrapassou ela. Daí tu não tá, acaba não sendo tão feliz por aquilo ali. Tu fica até desmotivado, mesmo tendo esse sucesso. Então tu tem que sempre balancear qual é a tua expectativa e qual é a tua realidade. Às vezes tem pessoas que têm uma expectativa muito alta, têm uma realidade boa, mas mesmo assim não tá feliz. Ou seja, são aquelas pessoas que às vezes têm muito dinheiro, têm muito status, e quando tu vê são extremamente infelizes, né? Então, liga aquela coisa o dinheiro traz felicidade, traz ou não traz, aí uns dizem, não, ele não traz, ele compra. E aí se brinca com isso, mas eu acho que a felicidade tá muito mora muito nessa questão da expectativa versus a tua realidade. Se tu não conseguir balancear isso, tu pode estar tanto no topo quanto na base e pode estar infeliz do mesmo jeito, né? Então acho que isso é uma coisa bem legal a se considerar e levar em conta que tu quer que teu time seja feliz. Para eles serem felizes, eles têm que estarem motivados. Para te motivar eles, tu tem que trazer uma expectativa e uma realidade. Tu tem que fazer comemorar as vitórias, né? Dividir isso em pequenos passos para que o cara sinta na mão que está evoluindo, que está vencendo. Esses negócios das pequenas vitórias é muito legal. Para tudo, né? Para quem tá perdendo peso, para quem quer correr, tipo, primeiro é 2 quilômetros, depois vira 3, depois vira 4. Tu tem que ter essas pequenas vitórias, senão tu não chega lá, né? Com certeza. É bem importante. E esse negócio, então, inclusive, Vroom fala de uma fórmula em que você põe percentuais para a expectativa, para a instrumentalidade e para a valência. Então, se você tiver ali 90, 90 e 100, você chegou em 81, né? Sim. E, quer dizer, você consegue medir, dar peso para a chance da motivação ser suficiente. Olha que legal. Entendeu? Então, assim, dá para ser matemático, dá para você desenhar modelos e comparar linearmente o quanto cada um tem mais chance de dar certo. Que legal, que legal. E uma dica muito importante também é a questão de conversar e feedback com as pessoas, né? Porque se tu fizer tudo isso e não conseguir ouvir as tuas pessoas, talvez tu esteja pedalando em falso, nadando em falso, né? A habilidade da liderança é entender a necessidade e o quanto cada um, por exemplo, qual o nível de esforço para uma pessoa que tem uma limitação é diferente da que tem outra limitação, né? Exato. Então, assim, não adianta você virar e falar assim, para fazer essa tarefa precisa de 5 horas, né? Eventualmente, vai ter gente que vai ter que trabalhar 10 horas para fazer aquilo acontecer, né? Então, não é
o que se aplica a um não se aplica necessariamente a outro, né? E imagina quão desmotivador é. Aquele que faz em 10 horas pode fazer talvez uma qualidade maior e que no fim da conta seja até mais eficiente. Mas ele vai chegar na quinta hora, não vai ter chego no final e vai se desmotivar. Então acho que mexer é que nem aquelas histórias das metas SMART, né? Sim. Ela pode ter uma meta que seja tão inalcançável que o cara não vai se motivar a cumpri-la. Não pode ser muito fácil, porque o cara vai ver que vai cumprir de qualquer jeito, então nem afunda o pé. Tem que ser bem reafinada, né? Exatamente. Muito legal, muito Bom, legal. Então essa era o conteúdo de hoje. A ideia é assim, pensem na sua equipe, trabalhem esse assunto direito, porque começar o ano com uma equipe motivada, com todo mundo focado, gera melhores resultados e, de repente, um ano mais feliz, não é isso? Um ano melhor do que o outro, né? Exatamente. A gente tem aquele dito que a gente sempre tem que ser hoje melhor do que ontem, né? Ou hoje pior do que amanhã, ou seja, evolução constante. Positivo. Uma questão de pegar na mão essa motivação, só que eu experimentei um tempo atrás, cara, que eu gostei muito, e é uma dose de motivação muito pocket, assim, muito do dia, muito instantânea. É escalada indoor. Eu nunca tinha ido. É legal. E eu cheguei lá e foi uma experiência bem interessante, porque eu cheguei, eu olhei aquilo e falei, nem a pau, Juvenal, né? Não vou conseguir fazer isso aqui. Então tu acha muito difícil, são grandes, né? Eu fui num lugar bacana e poucas horas depois tu tá conseguindo. Aquilo te dá uma energia motivacional tão grande, tu sai tão motivado de lá, que eu achei do caralho, sabe? E é bem esse negócio de tu chega lá, tu não consegue medir o esforço, tu acha que aquele esforço vai ser muito maior do que o real, só que ao mesmo tempo tu pega o resultado muito rápido, e aí tu se motiva pra caramba. Então, galera, fica a dica também, levem a galera pra fazer, vocês não vão pegar, né, a peonada da obra, vou levar pra fazer rapel, vai matar metade. Cuidado, né? Mas eu acho que tem que ter atividades também. Muitas vezes a gente em obra tem eventos e que são motivacionais, e eu vejo nas obras que isso dá certo, sei lá, o famoso churrasco da comeira. Cara, dá certo, tá perto, a galera corre pra isso. Eu vejo, tem aquela obra muito conhecida perto da onde eu moro, que eu te falo, seguido, e eu tenho notado que eles agora estão numa ação. Estão numa ação muito importante para liberar um acesso, uma fachada e tal lá. Estão trabalhando 24/7. Então, assim, eu tenho certeza que eles vão bater a meta, são só empresas, né, de renome, uma obra importantíssima, muito emblemática para São Paulo, e eu tenho certeza que quando eles baterem a meta, algo vai acontecer. Vai ter um churrasquinho na obra, vai ter o dia do pagode, cachaça liberada, algum auê, 2 bolsas, sei lá, uma cesta básica, 4 ferros de passar roupa. Alguma coisa vai acontecer, o sorteio de uma bicicleta, mas é bem legal porque a gente tem que saber motivar os nossos, né? E a gente tem que saber que as metas têm que ser audaciosas e que tem que ser factíveis e para que todo mundo cresça e performe o melhor possível. É isso aí. Adorei o tema. Galera, sempre, né, o recadinho básico, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem. Espero que todo mundo tenha um ano novo maravilhoso e que seja cheio de novos episódios do Canteiro nos acompanhando, cheio de conhecimento, sabedoria e que a gente cada vez mais evolua como ser humano e profissional. Boa. Joia? Bom ano, galera. Valeu. Feliz ano novo, moçada. Até mais.